A cabine ficou em choque quando as luzes se apagaram e o avião começou a despencar rapidamente. Um motor havia falhado. Logo depois, o segundo começou a falhar em meio ao caos. Uma comissária de bordo apontou pelo corredor e gritou: "Ela, fileira 17. Agora igual." Um homem debochou: "Ela o quê? Provavelmente acha que a cabine de comando é cenário de TikTok." Mas a garota na fileira 17 se levantou sem dizer uma palavra e caminhou em direção aos controles como se já tivesse feito aquilo antes. Se você acredita que mãos calmas não precisam de vozes altas, digite fileira 17 pronta abaixo. Claire Avery, 26 anos, ocupava o assento da janela 17A em total anonimato. Sua presença era tão discreta quanto sua aparência casual, cuidadosamente planejada. Fones de ouvido com cancelamento de ruído de alta qualidade cobriam suas orelhas enquanto ela mantinha os olhos semicerrados, como alguém dormindo ou em profunda meditação. Para os demais passageiros, parecia apenas mais uma jovem viajante, talvez uma estudante de pós-graduação ou influenciadora digital que preferia a observação silenciosa à interação constante com dispositivos eletrônicos. Sua roupa reforçava essa impressão de normalidade estudada. Um moletom universitário largo escondia seu porte atlético. Tênis de corrida gastos sugeriam uma rotina de exercícios regular, mas nada que chamasse atenção, e não havia maquiagem ou joias que pudessem atrair olhares indesejados. Ao contrário da maioria dos passageiros da sua idade, ela não mantinha um celular à vista. Simplesmente existia em uma solitude tranquila. O voo 847 da United havia decolado do Aeroporto Internacional de Denver pontualmente, com destino a Raleigh-Durham, sob condições meteorológicas ideais para a viagem de 3 horas. O Boeing 737-800 transportava 137 passageiros e 6 tripulantes. Tudo ocorrendo dentro da mais perfeita normalidade pelos primeiros 52 minutos após a decolagem. O primeiro sinal de problema veio com um estalo metálico agudo que reverberou pela estrutura da aeronave. Um som que viajantes experientes poderiam confundir com dilatação térmica ou ajustes mecânicos normais, mas que imediatamente captou a atenção treinada de Claire. Uma vibração sutil começou a se espalhar pelo piso da cabine, um tremor quase imperceptível, que passaria despercebido para a maioria, mas que ativou todos os instintos que Claire havia desenvolvido em anos de treinamento em aviação militar. Então o motor direito falhou completamente. As luzes da cabine piscaram de forma sinistra até que algumas se apagaram por completo. Passageiros em todo o avião soltaram suspiros coletivos de medo e confusão, enquanto a trajetória suave do voo se transformava repentinamente em uma queda alarmante. O motor esquerdo começou a emitir sons irregulares, falhando em um padrão que Claire reconheceu como prelúdio de falha total. O avião perdeu altitude rapidamente, acionando automaticamente as máscaras de oxigênio. A iluminação de emergência se ativou ao longo dos corredores, enquanto o choro aterrorizado de uma criança cortava o clima geral de pânico crescente. Da cabine de comando, uma voz quase fora de controle transmitiu pelo interfone: "Senhoras e senhores, estamos enfrentando uma falha total de sistemas. Por favor, permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados enquanto avaliamos as opções." A comissária-chefe, Sandra Martinez, soltou-se de seu assento de emergência e avançou rapidamente pelo corredor central. Não em direção à cabine, mas diretamente para a fileira 17. Seu destino parecia predeterminado por algum protocolo interno incompreensível aos demais passageiros. "Você!" gritou Martinez, apontando diretamente para Claire com urgência óbvia. "Senhora, no assento da janela, precisamos da senhora na cabine de comando imediatamente." Todos os passageiros próximos se viraram para encarar a jovem silenciosa que passara o voo inteiro no anonimato. Um empresário do outro lado do corredor expressou o que muitos pensavam. Ela provavelmente acha que a cabine é só mais um estúdio de gravação pro TikTok. Outro passageiro completou: "Estão mesmo mandando uma universitária para frente do avião numa emergência dessas?" Mas a reação de Claire desafiou todas as suposições sobre sua capacidade e histórico.
Ela não demonstrou pânico, confusão ou aquela ânsia desesperada de alguém tentando ajudar além de suas qualificações. Em vez disso, retirou calmamente os fones de ouvido, dobrando-os com eficiência treinada, e levantou-se com a compostura medida de quem acessava a memória muscular familiar. Entregou sua pequena bolsa de mão ao passageiro ao lado. Assentiu para a comissária e começou a caminhar para a cabine com o passo firme de quem pertence exatamente ao lugar para onde estava indo. A cabine de comando apresentava uma cena de caos contido que teria dominado qualquer passageiro civil. O primeiro oficial Williams havia perdido a consciência devido à falta de oxigênio, após um curto-circuito nos sistemas secundários, que cortou energia para equipamentos essenciais de suporte à vida. O comandante Rodrigues permanecia semiconsciente, com as mãos agarradas ao manche, lutando contra os efeitos da hipóxia e da sobrecarga sistêmica. Claire entrou na cabine apertada com a familiaridade confiante de alguém que havia passado incontáveis horas em ambientes semelhantes sob estresse elevado. Sem hesitação, estendeu o braço pelo painel de instrumentos e desativou a função de emergência do piloto automático que vinha lutando contra os comandos manuais, estabilizando imediatamente a trajetória errática da aeronave. Seus movimentos eram precisos e eficientes, enquanto ela começava a verificar sistematicamente os caminhos redundantes dos instrumentos e as configurações dos sistemas de emergência. Senhora, quem exatamente é você? Perguntou Sandra Martinez sem fôlego, sua voz carregando uma mistura de esperança e perplexidade diante do que presenciava. Claire Avery, respondeu ela com calma objetiva, enquanto suas mãos continuavam a executar os procedimentos da lista de emergência. Ex-instrutora de voo da Guarda Aérea Nacional, 1030 nova ala de transporte, especializada em operações de emergência com aeronaves C-130. 4 anos de treinamento intensivo em gestão de crise noturna, certificação atual como piloto civil com licença comercial de múltiplos motores. Os olhos da comissária se arregalaram, tomada por um alívio repentino. Você é realmente uma piloto qualificada. A 30.000 pés com falha total de motor. Sou a piloto mais qualificada que vocês vão encontrar aqui, respondeu Claire, sem desviar a atenção da avaliação crítica dos sistemas da aeronave. Na cabine de passageiros, os murmúrios confusos começaram a se transformar em atenção focada, à medida que a notícia sobre a jovem mulher que parecia tão comum poucos minutos antes se espalhava. Um executivo de meia-idade que havia testemunhado a caminhada decidida de Claire até a cabine virou-se para o passageiro ao lado. Ela está mesmo assumindo o controle do avião? Claire já estava implementando procedimentos de emergência com precisão sistemática. Ela restaurou a pressão hidráulica para as superfícies de controle de voo críticas, estabeleceu fluxo de oxigênio suplementar para o capitão e ativou os sistemas manuais de controle de trim, que permitiriam manter o voo estável sem motores funcionais. Utilizando seu conhecimento da geografia regional e dos padrões de vento predominantes, ela calculou uma rampa de planeio de emergência ideal que os levaria para o leste, em direção a instalações adequadas para pouso, maximizando a retenção de altitude e o alcance da distância. Ela está estabilizando nossa trajetória de voo, sussurrou Sandra para outro membro da tripulação, sua voz cheia de admiração. A aeronave está respondendo aos comandos dela. Em toda a cabine, as piadas da tripulação e os comentários debochados desapareceram por completo, substituídos por um silêncio respeitoso, à medida que as pessoas começavam a entender que sua sobrevivência dependia da competência de alguém que haviam subestimado profundamente. As mãos de Claire se moviam pelo painel de instrumentos com a fluidez que só vem de treinamento extensivo e experiência real sob pressão. Ela compensava a perda de potência dos motores, otimizando a configuração aerodinâmica da aeronave, ajustando os flaps e superfícies de controle para alcançar o máximo desempenho em planeio. Sua voz permanecia firme ao se comunicar com o capitão semiconsciente. Capitão Rodrigues, preciso que o senhor continue comigo. Vamos executar um pouso morto, mas preciso da sua ajuda na verificação da lista de procedimentos. A transformação na atmosfera da cabine era notável.
Passageiros que haviam estado à beira do pânico minutos antes, agora observavam a área da cabine com uma confiança silenciosa, entendendo que a emergência estava sendo gerenciada por alguém cujas qualificações iam muito além de qualquer expectativa. A presença de Claire havia transformado o caos desesperado em uma gestão de crise controlada, provando que a confiança muitas vezes se manifesta nos lugares mais inesperados, esperando o momento certo para revelar habilidades excepcionais e uma compostura inabalável. A torre de controle do aeroporto de Greensboro High Point já havia iniciado protocolos de emergência completos após perder contato com a tripulação original do voo 847. Veículos de emergência se posicionavam ao longo de possíveis vetores de aproximação, enquanto os controladores tentavam estabelecer comunicação com quem quer que estivesse no comando da aeronave em situação de emergência. O centro de operações da instalação estava tomado por uma urgência controlada, com controladores seniores tentando compreender o escopo da crise. Voo 847. Aqui é a torre de Greensboro. Perdemos contato com sua tripulação. Por favor, identifique a pessoa que está operando a aeronave atualmente e forneça uma atualização do seu status de emergência. Claire pegou o microfone do rádio com mãos firmes, sua voz cortando a estática com uma clareza profissional que imediatamente captou a atenção de todos no centro de controle. Torre de Greensboro. Aqui é Claire Overy assumindo responsabilidades como piloto em comando do voo 847, devido à incapacitação da tripulação. A aeronave está enfrentando falha total dos 2 motores, com funcionalidade parcial dos sistemas restantes. Solicito vetores de emergência e prioridade para aproximação sem motor no aeroporto de Greensboro High Point. O controlador principal congelou diante da estação, com a mão suspensa sobre os controles de resposta enquanto processava as implicações do que acabara de ouvir. Voo 847, você disse Claire Avery? Por favor, confirme a identificação e as qualificações da piloto. Antes que Claire pudesse responder, uma voz diferente invadiu a frequência de emergência com autoridade inconfundível. Torre de Greensboro. Aqui é o comandante Michael Blaine. Operações da 1039ª Ala de Transporte. Claire Avery está confirmada e qualificada para a autoridade de comando emergencial. Forneçam toda a cooperação e assistência de que ela precisar. Ela tem minha autorização completa. Uma pausa tomou conta momentaneamente da torre de controle, enquanto os operadores processavam essa intervenção sem precedentes de um comando militar de aviação. Em seguida, veio a resposta que abriria caminho para o que viria a seguir. Voo 847. Você está autorizado para aproximação de emergência irrestrita. Possui prioridade absoluta para todo o espaço aéreo e acesso à pista. Equipes de resgate e combate a incêndios estão em posição. As mãos de Claire permaneceram notavelmente firmes enquanto iniciava o processo complexo de configurar a aeronave sem propulsão para o que seria essencialmente um pouso forçado controlado. Ajustou manualmente as configurações dos flaps para otimizar a relação sustentação-arrasto. Coordenou a gestão da velocidade, usando apenas energia gravitacional, e calculou ângulos de aproximação com base em leituras do altímetro de reserva e pontos de referência visuais. À medida que o complexo de pistas de Greensboro High Point se tornava visível através do para-brisa da cabine, Claire se virou para o capitão Rodrigues, que ainda lutava para se manter consciente, mas acompanhava os procedimentos com o reconhecimento profissional da competência a que via. Capitão, vamos trazer todos para casa em segurança hoje. Preciso que o senhor se concentre em respirar normalmente e confie que vamos executar um pouso de emergência impecável. A descida da aeronave era controlada com maestria, apesar da completa ausência de propulsão. Claire aplicava cada princípio de aerodinâmica e gestão de energia que aprendera durante anos de treinamento militar, tratando o Boeing 737 como um enorme planador que poderia ser conduzido com segurança ao solo por meio da manipulação precisa das superfícies de controle disponíveis.
A pista se aproximava exatamente no ângulo e na velocidade calculados para o peso da aeronave e as condições atmosféricas. O trem de pouso principal tocou o solo a 124 nós, exatamente no centro da linha de pista, com força vertical mínima, protegendo tanto a estrutura da aeronave quanto a segurança dos passageiros. O avião desacelerou completamente, utilizando apenas frenagem aerodinâmica e atrito mecânico das rodas, parando aproximadamente 2/3 do comprimento total da pista. Nenhum passageiro ou membro da tripulação sofreu ferimentos além de sintomas leves relacionados ao estresse. No momento em que os motores pararam e as portas da cabine foram abertas pelas equipes de solo, o pátio se encheu com socorristas, profissionais médicos, investigadores da FAA e representantes da mídia que haviam monitorado a comunicação de emergência. Mas, de forma notável, ninguém se aproximou de Claire solicitando identificação, verificação ou documentos. Todo profissional da aviação presente, desde os controladores de tráfego aéreo até os coordenadores de emergência, apenas assentiu com o respeito devido a alguém cujo desempenho havia falado mais alto que qualquer credencial. Seu pouso de emergência passaria a ser estudado em programas de treinamento de aviação como um exemplo clássico de habilidade sob pressão. Os meios de comunicação nacionais cobriram amplamente o incidente, embora suas reportagens tenham se concentrado principalmente no caráter dramático da emergência, em vez das qualificações específicas da pessoa que evitou o desastre. Mulher não identificada realiza pouso com sucesso após falha total de motores. Tornou-se a manchete padrão em redes de notícias e publicações especializadas em aviação no mundo todo. As imagens de televisão mostravam figuras borradas de Claire descendo as escadas da aeronave, capuz puxado sobre a cabeça, olhos fixos à frente, movendo-se com a mesma compostura inexpressiva que mantivera durante toda a crise. Para os observadores casuais, ela parecia apenas mais uma passageira grata por ter sobrevivido a uma experiência assustadora. Mas dentro das comunidades de aviação militar e redes de pilotos profissionais, seu nome começou a circular com o tipo de respeito reservado àqueles cuja competência se demonstra nas circunstâncias mais exigentes possíveis. Comentários começaram a aparecer em fóruns restritos acessíveis apenas a pilotos militares e comerciais certificados. Claire Avery treinava nossos instrutores de descida de emergência na Milton Trincetonova. Os registros de desempenho dela em simulações eram lendários. O histórico de serviço dela era impecável, tão impecável que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela, porque ela nunca precisou de treinamento corretivo ou reconhecimento especial. Ela não deixou o serviço militar por insatisfação. Ela apenas deixou de precisar anunciar a si mesma para provar sua capacidade. Pousar um 737 sem motor, com passageiros a bordo. Isso é algo que a maioria de nós só pratica em simuladores. E reza para nunca precisar fazer de verdade. Uma semana após o pouso de emergência, Claire encontrou um envelope que havia sido entregue em seu apartamento. Não pelos correios, mas deixado à mão por alguém com acesso às suas informações pessoais, através de canais militares. A correspondência não vinha da United Airlines, nem da FAA, nem de jornalistas procurando entrevistas sobre seus atos heróicos. Em vez disso, continha um bilhete escrito à mão, em papel timbrado oficial das Forças Armadas. Claire, alguns pilotos voam com autorização oficial e regulamentar. Você voa com algo mais valioso: certeza absoluta e competência inabalável sob pressão. Você está liberada para qualquer espaço aéreo, a qualquer hora, sob quaisquer condições. Respeitosamente, Comandante Michael Blaine, 1039 na ala de transporte. Claire não publicou nada sobre o voo em redes sociais. Tampouco buscou reconhecimento por suas ações durante a emergência. Não concedeu entrevistas a revistas de aviação, nem participou da atenção midiática que perdurou por semanas após o incidente. Simplesmente retornou à sua rotina normal e vida tranquila, confiante de que suas ações haviam falado mais alto do que qualquer publicidade ou autopromoção poderiam alcançar. No entanto,
Ela notou uma mudança interessante em seus voos comerciais posteriores. Sempre que reservava passagens, por motivos pessoais ou profissionais, a fileira 17 permanecia misteriosamente disponível. Nunca era atribuída a outros passageiros, nunca bloqueada por motivos operacionais, nunca indisponível por excesso de reservas ou reconfiguração da aeronave. O assento permanecia livre, silenciosamente, sem explicações ou fanfarras. As tripulações pareciam reconhecer seu nome durante os procedimentos de check-in, embora nunca comentassem diretamente sobre seu passado, ou o pouso de emergência que a tornara lendária dentro dos círculos da aviação. Agentes de portão garantiam que ela tivesse prioridade de embarque, sem necessidade de pedidos. Controladores de tráfego aéreo em diferentes aeroportos passaram a reconhecer sua voz durante comunicações de voo privado, ainda que mantivessem os protocolos profissionais, oferecendo-lhe autorizações aceleradas e rotas preferenciais. A comunidade da aviação havia reconhecido silenciosamente que algumas pessoas conquistam seu lugar nos céus por meio de competência comprovada, e que as qualificações mais valiosas são aquelas demonstradas sob pressão, quando vidas dependem do desempenho e não da papelada. Para mais histórias onde mãos calmas reescrevem protocolos de emergência e a competência silenciosa salva o dia, inscreva-se no História Formiga.